Sou o Padre Manuel Vaz Pato e tenho 32 anos e sou natural de Oliveira do Hospital e, portanto, nasci em 1988. E está aqui nestas paróquias em Ferreira de Zezer há quanto tempo? Sim, há 5 anos. Chegou a Ferreira de Zezer, que impressão teve quando entrou em Ferreira de Zezer, nomeadamente aqui neste santuário de Nossa Senhora do Pranto? Sim, fiquei muito contente por estas terras que, aliás, também já conhecia um pouco, porque tenho família nos arredores, nos concelhos vizinhos, em particular de Tomar, e na zona do Ribatejo também, tanto da parte da minha mãe, que é ribatejana, como da parte da minha avó paterna, que é de Tomar, também, por isso estava mais ou menos ambientado com estas terras. Já conhecia o santuário? Sim, já conhecia, já tinha vindo aqui. Foi das primeiras igrejas onde celebrei a missa. Era sacerdote ainda há um ano só, mas logo das primeiras vezes que celebrei a missa foi em Dornes, aqui, tanto na igreja do santuário. E que história tem este santuário? Pois, o santuário tem uma história muito antiga, tão antiga que não se conhece a origem, não é? Sabe-se que logo no início da nacionalidade já havia prior aqui residente, o prelado de Dornes, que é já referido no Foral da Arega, e por isso, sobretudo pela importância deste lugar a nível económico e também geográfico, não é? Por causa das vias de circulação que aqui se cruzavam e também da exploração do ouro no Rio Zezer. Portanto, tem uma importância grande já desde a época romana, não é? E depois, com o início da nacionalidade, vê-se se tinha um sacerdote aqui residente, o que era muito raro, porque havia muito poucas paróquias e pouca população. Vê-se que Dornes já tinha muita importância, mesmo há tantos séculos atrás, e assim se manteve até aos dias de hoje, não é? Com uma relevância grande que lhe dá um encanto e uma história muito ricas. Este santuário sofreu ao longo dos anos algumas obras importantes. Sim, exatamente. Em primeiro, como eu disse logo no início, se teria um pároco residente, já tinha uma igreja, não é? Mas dessa igreja inicial, do início da nacionalidade, já não se conhece. Conhece a torre templária, que aqui foi edificada, e não só pelo sítio estratégico, mas pela grandeza da torre se vê que era também uma localidade importante e estaria certamente junto da igreja existente, porque sempre foi também local de sepultura. Encontram-se ainda as pedras das sepulturas dos templários que aqui ficaram sepultados e as pessoas eram sepultadas junto à igreja. E por isso, desde logo teria uma igreja, mas dessa primeira igreja não se conhece referência nenhuma, apenas depois com a Rainha Santa Isabel, que mandou edificar aqui a primeira igreja de Nossa Senhora do Pranto, quando apareceu a imagem que foi encontrada, não é? Nos arredores, tal como muitas imagens de Nossa Senhora, e não só, que por todo o país se diz que apareceram, e é verdade, porque durante as invasões árabes dos muçulmanos tiveram que ser escondidas, não é? Porque quando vinham nos tempos de guerra e quando era proibido ser-se cristão, não podia haver locais de culto, as imagens, como não eram fáceis de transportar nem de levar para longe, quando os cristãos fugiam, então escondiam-nas para que não fossem profanadas pelos árabes, pelos muçulmanos, e assim, na esperança de depois de reconquistarem as terras e assim de depois serem encontradas, não é? Evidentemente que muitas vezes se perdia a memória e o rastro dos locais onde se escondiam as imagens sagradas, que pela sua dimensão não era possível terem ido para mais longe, ficavam assim nas imediações. E assim aconteceu com a imagem de Nossa Senhora do Pranto, que também aqui foi a original, foi escondida. E depois, quando veio a paz, depois da reconquista de Dom Afonso Henriques e dos outros reis, seus sucessores, então, com o tempo de paz, foram reaparecendo imagens que já ninguém sabia onde estavam, mas por acaso ou por milagre, por intervenção divina, apareceram imagens como apareceu a da Senhora do Pranto, e aqui se diz que foi no tempo da Rainha Santa Isabel, por isso foi provavelmente naquele interregno entre a abolição
a extinção da Ordem do Templo e até à criação da Ordem de Cristo, que, como sabemos, a Ordem do Templo é que tinha todo este território de Dornes e arredores até Tomar, que lhe foi confiado por Dom Afonso Henriques, e depois, quando foi extinta, o rei de Portugal não quis nacionalizar os bens, como aconteceu noutros países, e criou com os bens da Ordem do Templo a Ordem de Cristo, uma ordem católica que depois esteve na origem dos descobrimentos. Foi por isso uma atitude muito importante, que marcou muito Dornes, porque Dornes estava com uma certa autonomia ligada aos templários, depois teve esse interregno, que esteve sob a propriedade da Casa da Rainha, quando apareceu a imagem, e foi aqui colocada a origem do santuário, é essa, e depois Dornes ficou a pertencer à Ordem de Cristo, esteve assim também ligada aos descobrimentos e com uma certa independência, não é? A nível também regional e nacional, que depois, mais tarde, com a Casa do Infantado, lhe deu uma autonomia que chegou até praticamente ao século XIX, não é? Que, portanto, assim se cruzaram os caminhos da fé, do santuário, da paróquia, que aqui existe já desde a nacionalidade, com os caminhos também da nossa pátria e desta região. Dornes teve até foral, dada a importância também, foi vila. Dessa altura, há documentos dessa altura? Sim, exato. Existe o foral de Dom Manuel, que aqui foi dado. Existia o Pelourinho também, como todas as vilas que eram sedes de concelho e tinham um foral, tinham também o Pelourinho. Ficava na Praça de Dornes. Exatamente. E tinha a casa que servia de cadeia, porque embora não havia assim serviços administrativos que às vezes exigissem um espaço físico, mas pelo menos a cadeia era sempre algo que não podia faltar numa sede de concelho, e aqui também existia, que é atualmente propriedade do santuário, a Casa dos Peregrinos, que era a cadeia e os passos do concelho dessa época, e portanto tinha também autonomia jurídica para dirimir certos conflitos e questões também judiciais e para dar fé às escrituras, portanto tinha essa autonomia. E a torre e a igreja, qual foi sempre assim essa relação? Exato, não se sabe o que é que nasceu primeiro, porque a igreja foi evoluindo, portanto tem vestígios de muitas épocas diferentes, e não se sabe se quando nasceu a torre já havia aqui uma igreja. É muito provável que sim, porque já havia pároco. No entanto, sempre esteve muito perto, e depois, logo no século XV, XVI, foi tornada torre sineira, e por isso se vê que ficou ligada ao santuário, à igreja, e como já não servia mais para defender dos árabes, não havia mais guerra, então aproveitou-se para que com os sinos pudesse ser também uma maneira de chamar e dar os sinais para os vários acontecimentos da fé. Há uma tradição que vem de Dornes, vem para Dornes, que traz consigo o Círio Pascal, a luz de Cristo, que é o Círio. As pessoas vêm em peregrinação trazem a primeira vez um círio, não é? Quer dizer que a tradição é essa, que são os círios de Dornes? Exato, em Dornes existe esta tradição que, por um lado, é única e, por outro lado, não. De facto, os círios existem em muitos santuários, em muitas ermidas, sobretudo na zona da Extremadura, e também chegaram ao Brasil. O Círio de Nossa Senhora da Nazaré é a procissão que junta mais gente no mundo, que todos os anos se faz no Brasil. Não se sabe a origem, provavelmente seria um círio que era trazido, talvez até o Círio Pascal, porque normalmente começam as romarias depois da Páscoa. Poderia ser o círio antigo, como na Páscoa se tinha acabado de benzer um círio novo, o círio antigo podia vir aqui ser oferecido, aqui noutros sítios, e por isso ficou o nome. Ou então as pessoas traziam velas acesas e círios, que ainda hoje é muito costume, tanto as pessoas acompanharem, fazerem votos e trazerem as suas velas, não é? Porque um círio é uma vela de grandes dimensões.
Não se sabe então ao certo como é que apareceram estas romarias, que existem em muita parte de Portugal e não só, mas é uma tradição muito portuguesa, essa dos sírios, que é uma romaria anual, porque como se dizia lá vem o sírio, não é? Ou lá vem os sírios, então ficou o nome, não é? A romaria passou a chamar-se, a tomar o nome daquilo que as pessoas traziam, como ainda hoje acontece, porque agora traz sempre uma bandeira e então às vezes já nem se diz que vem o sírio, diz-se lá vem a bandeira, porque as pessoas trazem uma bandeira e às vezes em vez de se dizer a romaria daquela terra, diz-se a bandeira daquela terra. Assim nasceram os sírios, mas em Dornos são únicos, não é? Têm muitas particularidades que tornam esta tradição única entre todas as outras e com grande relevância a nível mesmo nacional e não só. Em primeiro lugar, por causa, e é talvez o mais relevante, porque numa determinada altura as paróquias que aqui vinham em romaria, não é? Os sírios, resolveram fazer um sírio votivo, não é? De grande valor. Uma vela cujo interior até é de madeira, nunca era para arder, revestida com muitas camadas de cera e depois ricamente adornada com ouro e gravuras de pinturas, normalmente com o brasão do rei reinante. E isso tornou este santuário único, com essa coleção de sírios que são votivos porque foram um voto, quer dizer, estão em representação de um voto que foi feito, neste caso de uma paróquia, uma freguesia, e aqui ficaram para sempre junto a Nossa Senhora. Inicialmente foram colocados mesmo na Capela Mor, de um lado e do outro da imagem, e depois, mais tarde, foram retirados quando houve uma reforma da Igreja no tempo do Estado Novo, e nessa altura foram guardados os sírios e aquelas banquetas onde eles estavam foram retiradas e agora, de novo, são apresentados no museu, na sala dos sírios, com as suas banquetas, os suportes onde estavam originais, com as cores também que teriam inicialmente, e assim se podem hoje contemplar estes sírios que constituem uma coleção única no mundo, quer dizer que não há conhecimento de haver em parte nenhuma do mundo uma coleção de sírios. Num sítio ou noutro já pode ter havido uma vela ou outra, mas assim uma coleção com o seu próprio armário, como esta, não existe. Estão datados também? Sim, embora existam datas que são escritas nas caixas por fora, essas datas não representam o início da romaria, que muitas vezes nem se pode saber, é impossível, nem sequer representam às vezes a origem da própria vela, porque a vela também às vezes é mais antiga do que a caixa, outras vezes a vela já é mais recente. Enfim, as datas que estão assinaladas nos armários têm cada uma a sua história, mas não significam a origem nem da romaria, nem a data da vela, nem às vezes a data da caixa. No entanto, é importante porque pelo desenho que está na vela se pode ver a data em que foi pintada, porque tem o brasão do rei, não é? Como normalmente havia algumas mudanças, embora fosse o brasão com as armas nacionais, no entanto se nota algumas diferenças e é possível identificar qual era a época pelo rei conforme o brasão que está lá desenhado. E tem uns mais recentes, tem um, por exemplo, que é curioso, de Dom Manuel II, foi o último rei de Portugal, tem também do rei Dom Carlos, depois vão até muito lá atrás, alguns podendo chegar ainda ao século XVII. E, portanto, esses sírios que aqui foram colocados, mas que não têm a ver com a origem das romarias, que são ainda muito anteriores, uma vez que, como eu disse, foi no tempo da Rainha Santa Isabel e era também sua vontade que fosse incrementada a piedade popular, não é? E a devoção do povo, naquela altura em que ainda se estava a consolidar a nacionalidade. Estamos a falar do reinado de Dom Dinis, não é? Que foi um reinado muito estruturante para o país, para o Estado, etc. E a Rainha Santa teve um papel muito importante na evangelização de Portugal, sobretudo por meio da piedade popular, desde logo com a devoção do Espírito Santo, que incrementou,
em Tomar, como é muito conhecido, também existe nos Açores, mas aqui em Dornes também temos um altar dedicado ao Espírito Santo e até aos dias de hoje celebra-se ainda a festa em honra ao Divino Espírito Santo, que tem origem na Rainha Santa Isabel, que é uma festa de 3 dias que se faz no domingo, segunda e terça-feiras de Pentecostes. E assim a Rainha Santa procurou também incrementar a piedade popular por meio da devoção às dores de Nossa Senhora, não é? E por isso lhe foi tão querido este santuário, sendo da Senhora do Pranto, e por isso se vê que os círios existem ao redor do santuário, quer dizer, as paróquias que vêm em Romaria a Dornes são dos arredores, mas são sobretudo desde Coimbra até aqui. Isso quer dizer que a Rainha Santa, que vivia em Coimbra, teve uma grande influência logo no seu tempo para que o seu povo, viesse aqui a Dornes em Romaria todos os anos. É essa a definição atual de Círio. O Círio é a Romaria anual de uma paróquia aqui a este santuário. E eram quantos círios? Já foram muitos, alguns já não se sabe, dos livros antigos ainda são referidos a alguns que já nem existem, localidades que já nem existem, ou freguesias que desapareceram, outros que deixaram de vir. Entretanto, já vieram outros que nunca tinham vindo e às vezes ainda querem passar a vir novos círios, não é? Porque é uma tradição muito viva esta de Dornes à volta de Nossa Senhora do Pranto e dos círios. Atualmente são cerca de 40 freguesias, paróquias, de 11 concelhos diferentes, desde Coimbra até aqui. Portanto, começa logo em Condeixa e depois também Miranda do Corvo, tem Penela, tem também Alvaiazer, Ancião, Figueiró, tem também aqui o nosso concelho de Ferreira do Zezer, muito presente, o concelho da Sertão, o concelho de Tomar, o concelho de Orém e também, portanto, dos que disse, julgo que estão quase também o concelho de Sor e dos que disse são estes que julgo os mais importantes, tanto desde Coimbra até Dornes, que vêm a Romaria. O objeto, o círio, propriamente dito, sendo feito de cera, um material tão sensível, como é que tem perdurado com a passagem do tempo até os dias de hoje? É verdade, alguns estão em muito mau estado, também porque houve um pequeno incêndio há cerca de 50 anos que estragou muito. Alguns ficaram mesmo inutilizados e foram refeitos nessa época e por isso alguns não têm pintura, têm só a cera que foi colocada nessa época há cerca de 50 anos e estragaram-se muito, mas alguns ainda se conservam originalmente, mas quer dizer, a madeira e a cera, embora sofram muito com as alterações climáticas, também o facto de serem moldáveis, adaptáveis às várias diferenças, lhe dão uma certa resistência, não é? Os círios sempre trouxeram a Dornes milhares de pessoas. Hoje em dia, como é que está a tradição dos círios de Dornes? Está muito viva, muito viva. E isso também é uma das grandes diferenças que eu há pouco disse em relação aos círios e ao Santuário de Dornes. Porque, por um lado, temos essa coleção única, com as próprias caixas e os seus círios antiquíssimos, que não existem mais parte nenhuma. E, por outro, temos essa questão de serem romarias que não têm só uma data, não é? Ao contrário de quase todos os santuários do país, que têm uma data própria da romaria, em Dornes isso não acontece. Desde a segunda-feira de Páscoa até setembro, são muitas as datas de romaria a este santuário. É claro que há duas datas mais importantes, que juntam muitos círios e muita gente, que é no Espírito Santo, no Pentecostes, o domingo, segunda e terça-feira, 50 dias depois da Páscoa, e depois o 15 de agosto. No entanto, como eu disse, são muitas as romarias e vêm sempre com muita gente, mesmo gente mais nova. Inicialmente, as romarias eram a pé, evidentemente, mas também era muito costume trazerem carros com animais, com tração animal, que vinham engalanados, mais numas localidades do que outras. E assim, alguns círios ainda hoje são conhecidos
por trazerem essas particularidades dos seus carros enfeitados, que na altura não eram automóveis, eram os carros de animais, e também as cavalgaduras. E por isso, nem sempre a tradição era vir estritamente a pé. Hoje em dia, às vezes, ainda fazem essa vinda de forma de carruagens, mas é sobretudo também a pé ou de automóvel, mas também de bicicleta, né? E há grupos de jovens que se organizam. Enfim, cada sírio tem a sua particularidade, porque só fazer a história de cada um dos cerca de 40 sírios, né, dava um documentário muito grande, porque cada localidade tem uma data própria para vir e às vezes preparam-se com uns dias antes na sua própria terra, às vezes há mesmo uma festa em honra a Nossa Senhora do Pranto, umas vezes fazem um peditório porta a porta com a bandeira que têm de Nossa Senhora nas suas terras, outras vezes a comissão é escolhida pelo povo, umas vezes é uma comissão fixa, outras vezes é mudada todos os anos. Enfim, cada terra tem a sua tradição, seja da preparação, seja da vinda, seja a maneira como vêm, se é a pé, se não é, se dormem cá alguns dias, seja depois o regresso, não é? E os festejos que se fazem no regresso. Enfim, são tradições únicas, não é? À volta do santuário, mas depois que cada uma destas terras, algumas destas paróquias, até de longe, têm mesmo como padroeira da sua paróquia Nossa Senhora do Pranto. É interessante ver que ao longo dos anos a família tem acompanhado esta peregrinação. Vê-se muito famílias inteiras que vêm com os seus sírios. Também nota isso? Sim, é verdade, é verdade. Os jovens, todos os habitantes destas localidades, cerca de 40, todos vêm a Dornes desde pequeninos, não é? E como é uma peregrinação anual, não é? Mantém viva essa ligação que não é só turística, que claro que também agrada pela beleza natural deste lugar, mas é evidentemente uma ligação de fé muito forte, que tem a ver com as próprias raízes das pessoas, não é? Tem a ver com a tradição da sua terra também e com as suas raízes, com a sua infância, o seu crescimento, a sua família, não é? Muitas vezes também é depois o momento, a vinda a Dornes, de fazer um almoço ou um lanche partilhado, uma merenda que ainda hoje se mantém em família. Portanto, são essas tradições que estão muito vivas, não é? E que passam por todas as gerações. Um outro atrativo agora para os novos peregrinos, para os peregrinos de hoje, é o novo Museu de Dornes. Sim, quisemos fazer uma sala dos sírios, não é? Mais do que museu, não é? Porque o museu às vezes dá a ideia de um sítio onde se guardam coisas do passado que não têm mais a ver com o presente. Aqui em Dornes, como as tradições estão vivas e estão presentes, então chamamos-lhe a Sala dos Sírios, porque desde que tinham sido tirados os armários e os sírios da Capela Mor, estavam ainda provisoriamente numa pequenina sala, todos muito juntos, e tinham sido pintados aqui pelas pessoas do lugar que fizeram o que podiam, as suas caixas foram assim recuperadas, mas estava tudo ainda assim à espera provisoriamente de uma sala que era há muito esperada, não é? E foi assim uma sala condigna, que foi toda ela pensada para colocar as caixas e os sírios, desde os tetos, desde o dossel, desde as suas bases, todo o restauro que se fez do que existia, tudo o que se construiu de novo, foi para que fossem, portanto, expostos ao público, sobretudo aos peregrinos e aos romeiros destas paróquias, para que possam ver este património único e assim de uma forma que enalteça, não é, este património e que fique também bem enquadrada com a envolvente, não é, que é uma igreja antiquíssima, com muita história e muita arte, e assim procurámos que a sala não destoasse da igreja e das salas envolventes e que fizesse ressaltar este património único que são os sírios. Depois, juntamente com os sírios, também se expuseram alguns paramentos que também são muito antigos, desde o século XV até ao século XVIII, de grande valor, paramentos
que se usam nas celebrações litúrgicas, na Santa Missa e não só, e também alfaias que o santuário usa ainda hoje, tal como os paramentos que ainda são usados, mas por serem tão bonitos, quisemos também mostrar porque nos falam da história que está viva e presente e falam-nos das várias épocas também que marcaram este santuário. Falámos do início, da nacionalidade, da Rainha Santa Isabel, que tem o seu brasão pintado no teto da igreja, e também de um dos novos armários, onde se guardam as coisas, e que também a Rainha Santa, segundo se diz, fez doações aqui ao santuário, como outras rainhas, cujo brasão também existe no cimo do arco cruzeiro e em algumas alfaias que se podem contemplar. E depois também procurámos que essas peças falassem das várias épocas, porque depois tivemos o Dom Gonçalo de Sousa, no século XV, que fez uma grande reforma, que é praticamente a igreja atual e que foi um grande benfeitor deste santuário, que aqui deixou este legado desta igreja, como está na pedra à entrada da porta principal, que está inscrita essa sua doação que mandou fazer às suas próprias custas em honra de Nossa Senhora esta igreja, que depois foi enriquecida no século XVI e no XVII com os altares e com os azulejos que revestem toda a igreja, e depois mais tarde também este altar-mor foi já feito no século XVII, XVIII, que já é barroco, e assim tem um pouco de todas as épocas, não é? Portanto, de muitas épocas aqui se encontra muita história nesta igreja, neste santuário. Em Dornes, que outras festas destaca? Já falou do Espírito Santo, no 15 de agosto? Sim, também tem a festa de Santo António, que é uma das ermidas que ainda se conserva. Havia várias capelas na vila, algumas ficaram debaixo d'água, outras desapareceram. A capela de Santo António ainda se conserva, faz parte do santuário e tem também a sua festa, que tem a tradição curiosa de ser sempre no domingo no fim de semana mais próximo do São João, que é para nunca coincidir com o Espírito Santo, com o Pentecostes, porque se fosse no fim de semana mais próximo do Santo António, às vezes, como este ano passou, calhava na mesma festa do Espírito Santo. E assim, para nunca calhar, aqui em Dornes, o Santo António é sempre no fim de semana mais próximo do São João. Nas outras suas paróquias? Depois, para o seu pároco também de Areias. Areias tem uma grande festa, talvez a maior do concelho, em honra à padroeira da paróquia de Areias, que é a Nossa Senhora da Graça. E depois tem 10 ermidas, 10 capelas, a paróquia, com muitas devoções. Ressalto São Saturnino, que é uma devoção muito curiosa de Areias, que é uma ermida que está no alto da serra e, conforme o povo diz, nunca houve nenhum incêndio graças à proteção de São Saturnino, e as pessoas gostam muito de lá ir à missa, em Romaria também. E depois tem também a devoção ao Santo Amaro, nas Gontijas, que está muito ligada às secas, não é? Ainda já no meu tempo, há 2 ou 3 anos, quando houve uma grande seca, se fez o que também é tradição, que é fazer uma novena a pedir a Nossa Senhora a chuva. Então a imagem de Nossa Senhora da Graça é levada em procissão desde a Igreja Matriz até à localidade das Gontijas, onde fica dentro da capela de Santo Amaro, e lá se faz a novena com o terço todos os dias e tem a missa, e depois, passado 8 dias ou 9 dias, é trazida para a igreja. Estas novenas que existem têm a sua origem em Jesus, quando Jesus subiu aos céus na quinta-feira da Ascensão e disse aos apóstolos com Nossa Senhora para ficar em oração 8 dias. 8 dias depois, ou melhor, a novena são 9 dias, e no dia a seguir foi o Pentecostes. Os apóstolos ficaram desde a quinta-feira da Ascensão, que é 40 dias depois da Páscoa, até depois o Pentecostes, que é 50 dias depois da Páscoa, ficaram em oração como Jesus pediu, a pedir essa graça do Espírito Santo. E por isso, desde sempre, na tradição existem essas novenas. Em Areias também há essa novena que diz o povo que sempre choveu, pelo menos até o último dia da novena, em algum dos dias. E assim, nesta grande seca,
choveu, foi impressionante mesmo, foi comovente ver como com aquele calor choveu, embora era chuva de trovoada, não regou, mas choveu quando regressámos de novo à Igreja de Areias. É uma tradição muito própria de Areias, esta novena, a pedir pela chuva, com a imagem de Nossa Senhora da Graça, que vai à capela de Santo Amaro, que também tem grande devoção, depois todas as outras capelas que existem na paróquia atualmente, que é também a capela de Nossa Senhora da Luz, onde as pessoas pedem problemas de visão. Tem também a capela de Santa Apolónia, a capela de Nossa Senhora da Saúde, junto à Estrada Nacional, também no Pereiro. A capela de Santa Apolónia nas Telhadas, a capela de Nossa Senhora da Luz em Vila Verde. São Tomé tem a sua capela na Portela e nas Calçadas, que tem também uma festa que agora se voltou a fazer, que é no Natal. É muito bonito porque é uma tradição curiosa, porque normalmente no Natal não há festas populares, é só no verão, e ali se faz. Há uns anos as pessoas passavam lá a noite de Natal, todas juntas, junto ao São Tomé. Hoje em dia faz-se um pouco antes, mas é na altura do Natal na mesma. E depois também nos matos tem a devoção ao Divino Salvador, numa ermida também muito antiga, onde até tem sepulturas também. E depois na Ave Casta o São João Batista, que é uma imagem também antiquíssima. E nos Mulheres de São Francisco, portanto, são muitas as devoções do povo de Areias, e as suas tradições também são ricas. Tenho ainda a dizer em Areias também que tem a grande festa que ainda hoje se faz da Ascensão. Sim. Na quinta-feira da Ascensão, até hoje é mais também no domingo, mas desde a quinta até domingo, que desde sempre houve uma grande feira onde se vendia o famoso queijo de Areias e também as outras iguarias, os frutos secos e não só. Era durante uma semana. E os bolinhos, sim, exatamente. Os chãos também costumam vir a Dornes quando não chove, bem a pé. Areias também tem uma tradição, claro, que é a Romaria a Dornes, que é na terça-feira do Espírito Santo, que tem sempre a ida e o regresso a pé. Vêm a pé de Areias e regressam, tem a tradição de merendar no almoço, e quem leva a bandeira é quem vai trazer no ano seguinte. Portanto, é também curioso. Depois, nos chãos, os chãos é o primeiro sírio, por isso também tem um certo destaque aqui na sala dos sírios, que procurámos pôr os sírios por ordem cronológica, o mais antigo conforme a tradição e pelo que se pode constatar é o de Cernacho do Bom Jardim, porque, como se diz, a imagem terá aparecido do outro lado do rio, que pertence já à freguesia de Cernache e concelho de Sertém, e por isso, se apareceu lá, pertenceria lá. Mas foi trazida para Dornes e o povo de lá sempre quis ficar com a imagem, até que a determinada altura terão deixado de querer a imagem e vieram em romaria, como até aos dias de hoje, que vem no dia 15 de agosto, que em romaria também é um povo muito devoto de Nossa Senhora do Pranto, o povo de Cernacho do Bom Jardim, e diz o povo que foram os primeiros então a trazer o sírio, e depois todos os outros é que vieram, depois dessas quesílias iniciais, e por isso é o primeiro sírio que aparece, o primeiro armário, na sala dos sírios. O segundo, depois estão todos por ordem cronológica, todos têm a data inscrita no armário, que não corresponde, como disse, nem às romarias, nem nada, mas depois, conforme essas datas, se fez a ordem cronológica, e o de chãos é logo o primeiro, porque é o primeiro anualmente a vir, que é na segunda-feira da Páscoa. Logo depois da Páscoa, logo na segunda-feira, o povo de chãos vem a romaria a pé, e vem a freguesia em peso, e vêm e regressam novamente a pé também, e cada ano é uma pessoa que traz a bandeira, e quem leva a bandeira de cada lado a auxiliar é o que leva no ano seguinte, e o outro é quem leva daí a 2 anos, e antes de virem fazem um petitório por toda a paróquia para Nossa Senhora, para algumas custas da romaria e sobretudo para a ajuda da paróquia de Chãos. É também uma curiosidade que todas as pessoas recebem na sua casa a bandeira de Nossa Senhora do Pranto, porque todas as paróquias que têm sírio a Dornes
cerca de 40, têm todas na sua paróquia, na sua igreja, uma bandeira de Nossa Senhora do Pranto de Dornes, por quem tem muita devoção, que é trazida aqui sempre e levada de novo, e nesse caso de Chãos, como eu estava a falar, nos Chãos, a bandeira passa por todas as casas antes de vir. Quer dizer que aí se vê, sempre que vem um sírio a Dornes com a sua bandeira, vem todo o povo, mesmo aqueles que não podem. Aqui estão representados, mais um ano. Nos Chãos também existem muitas ermidas e capelas, são 6, de Santa Bárbara, de Santa Catarina, a de Santa Rita, a de Nossa Senhora de Fátima, também a de São Pedro e a de Nossa Senhora da Encarnação, e são assim estas as várias devoções também do povo de Chãos, que é muito devoto e tem três festas. Tem a festa de Nossa Senhora do Pranto com a sua romaria, e depois tem uma festa também do seu padroeiro, São Silvestre, e a festa do Santo António, onde as crianças fazem as comunhões, a comunhão solene e a primeira comunhão, e tem também a festa do Sagrado Coração de Jesus, que é a festa principal. Falando nos sírios, quando há o sírio fica em destaque na Capela Mor, não é? Ainda em respeito dos Chãos, tem também uma tradição curiosa, que é na festa de Santo António. As crianças fazem a comunhão, não sendo a festa principal do verão, que essa é em honra ao coração de Jesus. No entanto, nessa festa em junho, existe um penedo junto à igreja, que se diz que é o penedo de Santo António, e ali as pessoas deixam as oferendas a Santo António e depois no fim da missa são leiloadas. E ainda hoje assim acontece. As pessoas levam as suas oferendas, que ali são colocadas naquele penedo, e depois são leiloadas a favor da igreja. Depois, os sírios, não é costume a própria vela se colocar junto ao altar. Inicialmente estavam junto ao altar e depois deixaram de estar, e agora já ficam sempre na sala porque não podem andar a ser transportados, porque se estragam muito facilmente. De qualquer das formas, as pessoas deixam a sua presença, fica inscrita num livro de visitas. Sim. Existia um outro caso, agora fizemos um livro para cada sírio. Esse livro já existe há muitos anos? Num caso ou dois já existia um livro, mas não ainda é recente. Foi só agora há 2 ou 3 anos que se começou então essa tradição de que todos os peregrinos que vêm deixam o seu nome inscrito num livro aqui que está guardado. Cada sírio tem o seu livro. A tradição também na paróquia de Pai Mendes tem também 3 ermidas principais: a ermida de São Luís, tem a ermida de Santo António e tem a ermida de Nossa Senhora da Conceição, na Eireira. E aí sim há uma romaria no dia 8 de dezembro, todos os anos, a Nossa Senhora da Conceição, e o povo tem muita fé a Nossa Senhora da Conceição. Na igreja, o povo se junta todos os anos em honra a São Vicente, o padroeiro, honra também a São Sebastião e a Nossa Senhora do Rosário, e tem pois essas festas também, e tem também a sua romaria a Dornes todos os anos, que é no domingo antes da Ascensão. Beco. O Beco tem apenas uma capela pública, que é a de Nossa Senhora da Ourada. O povo tem também grande devoção a essa festa, a essa Nossa Senhora, a imagem de Nossa Senhora da Ourada, que é muito antiga, e que na fronte da capela da Senhora da Ourada tem uma inscrição antiquíssima, em pedra, onde diz de onde é a Senhora do Pranto, de onde é a Senhora de Dornes. Quer dizer, tem como que uma seta, embora na altura não se usavam setas, mas tem portanto, uma simbologia muito, muito bonita para o povo que vinha em peregrinação, e chegando ali à Nossa Senhora da Ourada tem uma seta a indicar para onde é a Senhora do Pranto. Depois o Beco tem também as suas festas,
tem a festa em honra a Santo Aleixo, que é o padroeiro, e tem também a festa principal do verão em honra a Nossa Senhora da Conceição. Sr. Padre, muito obrigado. Nada, Muito obrigado, uma boa tarde. nada, são sempre bem-vindos. Dizer que o Santuário de Dornes está aberto todos os dias do ano, que é uma coisa rara, mas assim em Dornes é graças ao povo de Dornes, aos voluntários que aqui fazem questão de estar todos os dias do ano para receber as pessoas. De segunda à sexta-feira é desde a 1 até ao fim da tarde, às 6 horas, 7 horas, e depois no fim de semana e feriados é todo dia, desde 9 da manhã até ao fim do dia, às 19. Portanto, fins de semana e feriados todo o dia, de segunda à sexta, toda a tarde. Todos são sempre bem-vindos a este santuário, que é único no mundo, que é um encanto por causa da beleza natural, mas sobretudo das tradições que ainda hoje estão vivas, que nos unem à Mãe do Céu, aqui invocada com esta imagem tão especial, única, né? Que dá tanta força e que é tão querida de todos. Pronto, muito Obrigado. bem.